Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um dos maiores e mais importantes Jedi de toda a franquia Star Wars. Hoje nós vamos falar sobre Obi-Wan Kenobi, ou Bion Kenobi para os íntimos. E para vocês se embarcarem nessa jornada, não deixem de deixar o seu like, clica nesse joinha que é muito importante pra gente, mas também clica no botãozinho vermelho de se inscrever. Além disso, marca o sininho de notificações e fiquem por dentro de todos os conteúdos, de todo o conteúdo que nós já temos feito até o momento. E existem também uma playlist gigantesca aqui no canal de outros heróis, vilões e personagens diversos. Meu nome é Ludinei, venham comigo nessa jornada e hoje nós vamos para o planeta Stiljon, mais especificamente 57 anos antes da Batalha de Yavin. Bem, Obi-Wan Kenobi ele surgiu pela primeira vez no cinema durante a exibição do filme Star Wars, no dia 25 de maio de 1977. Ele também é uma criação de George Lucas, nosso grande mestre, e naquela época o filme tinha apenas o nome de Star Wars. Muito tempo depois eles deram um segundo nome, né? Star Wars, Uma Nova Esperança. Obi-Wan Kenobi ele nasceu em Stiljon em 57 anos antes da Batalha de Yavin, e logo ele se mostrou sensitivo à força. Isso faz com que, com 6 meses de vida, ele vai para a Ordem Jedi. Não se sabe ao certo quem foi a pessoa responsável por encontrar Obi-Wan. Só se sabe que com 6 meses de vida ele foi para a Ordem Jedi, onde ele permaneceu até que chegou a idade de ele começar seu treinamento. E seu primeiro mestre, assim como todo Youngling, foi o mestre Yoda, que o ensinou o caminho da força. Logo em seguida, ele teve como mestre o Sindralig, que o ensinou a manusear seus sabres de luz. E com 12 anos de idade, ele começa sua jornada para se tornar um cavaleiro Jedi aos cuidados do mestre Qui-Gon Jinn. Mas não se enganem, Obi-Wan e Qui-Gon não tinham um relacionamento muito bacana. Obi-Wan era aquela pessoinha chata, com código Jedi debaixo do braço, ele era ortodoxo, queria fazer tudo da forma mais burocrática possível, enquanto Qui-Gon Jinn já estava no seu sistema rebelde, ele já era o seu Jedi revolucionário. Talvez até seja por isso que Yoda designou Obi-Wan para Qui-Gon, para acabar com a rebeldia do Qui-Gon, só que o Obi-Wan também estava em seu momento de rebeldia. E isso fazia com que os dois entrassem em muitos atritos, mas muitos atritos mesmo. Porém, uma coisa era certa, eles estavam lá como mestre-aprendiz e um estava sempre a proteger o outro. O Qui-Gon Jinn sempre usava das suas formas revolucionárias de tentar resolver os problemas, enquanto o Obi-Wan sempre usava seu humor, que era bem seco, bem sarcástico, e isso dificultava bastante o contato e a comunicação entre os dois. Ai meu Deus, pense o Obi-Wan um chato das galáxias. Pois é, ele já foi assim, e entrava em muito atrito mesmo, o homem não levava desaforo para casa. Porém, muitas missões eles fizeram juntos, e não é de estranhar que sempre tem aquela missão que é o que fica no nosso coração. E essas missões foram modelando a personalidade e as percepções do Obi-Wan de acordo com o mundo, para ele ver o mundo de uma forma diferente e talvez até amolecer um pouco o coração. O amadurecimento fez muito bem para o Obi-Wan durante todo o tempo, ao ponto de ele começar a ter um carinho e uma admiração especial pelo Qui-Gon. Porque os dois acabam entrando muitos atritos, tinha sim muitos atritos, mas os dois começaram a se tornar grandes amigos também. Só que aí, um ano antes da invasão de Naboo, o Qui-Gon e o Bion, eles são designados para Mandalore. Lá em Mandalore, eles iam proteger a duquesa Satine Kryze. Acontece que alguns Mandalorianos, eles estavam tentando contra a vida da duquesa para matá-la e usurpar o poder dela. E isso não estava apenas ameaçando a vida da duquesa, mas também a vida de todo o planeta Mandalore. Porque Mandalore sempre foi um planeta de guerras. Sempre, sempre, sempre. Para quem acompanha as séries animadas, Rebels,
Guerra dos Clones já viu como que Mandalore é um planeta de guerreiros ao ponto de destruírem metade de uma lua. Pois é, os caras são brabos. E durante a estadia em Mandalore, Obi-Wan e Satine acabam se apaixonando. Só que tem um problema, os dois nunca poderiam ficar juntos, principalmente porque é proibido um Jedi ter relacionamentos amorosos com outras pessoas. Embora a gente saiba que alguns burlavam essa regra. Obi-Wan, ele quase deixou a ordem nesse tempo, porque ele estava se deixando ser levado pelo sentimento da Satine. E se ela tivesse se declarado para ele no momento certo, coisa que ela não fez, ele tinha abandonado a ordem. Então, por causa de um detalhezinho de um "eu te amo", a gente quase perdeu Obi-Wan Kenobi, quase que ele não se torna o Jedi grandioso que ele se tornou. O Qui-Gon, depois dessa missão, ele começa a olhar pro Obi-Wan de uma forma diferente. Que olhar diferente é isso? Ele começa a olhar pro Obi-Wan como uma pessoa já preparada para os testes que iriam transformá-lo em um cavaleiro Jedi. E nesse mesmo período, Naboo ela é invadida. A Federação de Comércio, que estava aliada aos separatistas, embora eles dissessem que não, estavam lá mentindo, eles invadem Naboo para que eles tivessem um controle maior daquele lugar e tomasse aquele lugar ali para ser uma base separatista. Porém, o povo de Naboo foi resistente à Federação. E Obi-Wan mais o Qui-Gon Jinn foram designados para aquele lugar para proteger a Padmé. E nesse lugar eles acabam conhecendo o Jar Jar Binks. Graças a esse grande gênio, Obi-Wan mais o Qui-Gon acabam conhecendo os Gungans, que no futuro vão ter um papel bastante importante dentro do episódio 1. Claro que aqui a gente já está, né, dentro do episódio 1. Eles se encontram com Padmé, que nessa ocasião ainda era uma rainha, e eles conseguem tirá-la do planeta. Mas devido a um problema na nave, eles vão parar em Tatooine. Pois é, meus jovens, se você ainda não se inscreveu, se você não deixou seu like, se você não ativou o sininho de notificações e não compartilhou nossos vídeos, você com certeza não tá entendendo as referências que eu estou colocando aqui, né? Por que Tatooine? Quem tá lá em Tatooine? Pois é, isso tudo está em vídeos passados. Aproveita que você vai começar a maratonar nossos vídeos, veja todo o nosso conteúdo e manda para aquele colega seu que gosta de super-heróis, que gosta de personagens, e não deixem de colocar aqui nos comentários quais outros personagens vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Graças à força ou ao destino, o caminho desses dois Jedi se cruzam com o caminho de uma criança especial, que é a criança Anakin Skywalker. Depois de saírem de Tatooine, eles voltam para Naboo e lá eles vão tentar fazer uma retomada do planeta. Nesse meio tempo, um problema gigantesco surge. Eles descobrem que existe um Sith, e esse Sith tem por objetivo matar o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan e pegar de volta a Padmé. Então, Obi-Wan, ele e o Qui-Gon Jinn, eles têm essa disputa com esse Sith, e durante um momento chave da história, esse Sith, já revelado como Darth Maul, ele consegue matar o Qui-Gon Jinn. Antes de morrer, o Qui-Gon faz o Obi-Wan prometer que vai treinar o Anakin. Por que ele faz essa promessa? Bem, só assistindo o vídeo sobre o Anakin Skywalker para saber. A gente deixa nos cards ou no comentário fixado aqui embaixo. Mas Obi-Wan, ele derrota o Darth Maul, e isso é interessante porque quando o Obi-Wan faz isso, ele se torna o primeiro Jedi em milênios a derrotar um Sith e a supostamente matar um, porque há muito tempo não se ouvia falar sobre esses Siths. E aí a guerra estoura. Obi-Wan faz a promessa de que vai treinar Anakin e o treina. E durante as guerras clônicas, os dois têm um relacionamento um pouco parecido com o que aconteceu com Obi-Wan e Qui-Gon Jinn. Os dois, ele e Anakin, não se dão muito bem com muitas situações, mas eles se ajudam em quase que em todas elas. E isso forma um laço de amizade entre os dois.
Porém, nós temos um problema muito sério, porque a Ordem Jedi começa a se desviar do caminho e os Jedi começam a se tornar generais. Começam não, eles se tornam generais de guerra, e isso é um problema sério. Nesse período, Obi-Wan, ele desenvolve uma grande habilidade, que é a habilidade de resolver problemas sem lutar. Isso dá a ele o título de negociador. Quem dá esse título para ele? Vários de seus inimigos. O problema disso é que Obi-Wan, ele se depara mais uma vez com alguém que ele achou que ele tinha matado, que é o Darth Maul, e ele descobre que existe um plano por detrás. Quando Obi-Wan começa a descobrir os planos do mal, já é tarde demais. Ele perde o seu melhor amigo, e nesse meio tempo ele ainda perde um amor da sua vida e várias coisas ruins acontecem com o Obi-Wan, e isso faz com que ele se torne um dos personagens mais importantes e mais especiais, porque o Obi-Wan passa por um monte de situação complexa e não cai para o lado negro da força, muito pelo contrário, ele permanece fixo em suas convicções e se torna cada vez mais um cavaleiro Jedi, um mestre Jedi muito melhor do que muitos outros. Quando o Império surge, Obi-Wan, juntamente com o Yoda e vários outros Jedi que conseguiram sobreviver à Ordem 66, fogem. Eles têm que fugir, porque se não fugirem eles vão morrer. Obi-Wan, ele vai para o exílio em um determinado planeta, e lá nesse planeta, Obi-Wan, ele começa um novo treinamento, que é um treinamento para se unir com a força, e ao mesmo tempo ele iria conseguir entrar em contato com seu antigo mestre Qui-Gon Jinn. Durante as Guerras Galácticas, já com o Luke Skywalker, que são vários e vários anos depois, já quase que no final da vida do Obi-Wan, ele treina o Luke Skywalker no caminho Jedi, não consegue concluir seu treinamento, mas ele consegue atrasar o Darth Vader, que já estava procurando Obi-Wan há bastante tempo, e após um duelo entre os dois, Obi-Wan se funde com a força. Mas não se enganem, ele não foi derrotado, ele se uniu com a força. Posterior a isso, a gente ainda consegue encontrar o Obi-Wan, porque ele faz contato da força com o Luke e ajuda o Luke a destruir a Estrela da Morte. Depois disso, ele ainda aparece 35 anos depois, entra em contato com a Rey, e ele também faz isso da força. Isso é para vocês terem uma noção do quão importante, quão especial o Obi-Wan é. Não dá pra falar muita coisa aqui sobre ele nesse vídeo, porque é um vídeo pequeno, só mesmo pra dar uma pincelada sobre a grandiosidade que é esse personagem. A gente ainda vai fazer vídeos mais detalhados sobre cada um desses personagens, é claro, se vocês quiserem. Fora das telas, Obi-Wan já apareceu em revistas em quadrinho, em jogos, ele já esteve em animações, desenhos animados, e agora, no dia 27 desse mês, estreia a série Obi-Wan Kenobi. Essa série vai se passar 10 anos depois da vingança dos Sith, então ela está ali depois do episódio 3 e antes do Rebels. Então é uma série que todos nós fãs estamos esperando muito para saber mais sobre esse personagem, principalmente porque ele vai estar ali o que supostamente é o início de tudo, e caramba, vai ser uma série de tirar o fôlego. Em seus poderes, o Obi-Wan, ele é um ser humano, então ele tem uma força de um humano, mas ele tem uma agilidade maior. A força dele é um pouco superior à de um humano por causa do treinamento Jedi. Ele consegue flutuar coisas, ele tem a grande habilidade de negociação e ele é um excelente pensador. Isso é uma característica muito importante do Obi-Wan, porque é graças a esse pensamento dele que ele se safa de muitos problemas. E é claro, é graças a esse senso dele que ele acaba conseguindo sobreviver ao Império durante todo o tempo de seu exílio, sendo dado como morto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo falando sobre essa figura grandiosa que é o Obi-Wan Kenobi. Vejo vocês no próximo vídeo. Que a força esteja com vocês.